Olá, pessoal. Boa tarde a todas, a todos. Bom dia, boa noite, quem estiver nos assistindo. Começa agora mais um programa É Para Você, esse programa que trata do serviço público, da qualidade do serviço público, do servidor público e, logicamente, sempre trazendo temas que interessam a todos os brasileiros, dado que o serviço público é do povo brasileiro, né? Bom, hoje o tema que nós vamos tratar é sobre a nova lei de licitações. É um tema que realmente abrange, permeia todo o serviço público. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, Fernando Celso Morini. Ele é meu colega lá do Tribunal de Contas do município de São Paulo, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo. O Fernando também, ele é o presidente da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do município. Quero dizer que essa associação ela foi fundada efetivamente no final de 2019 e para o bem do Tribunal de Contas, realmente ela já tem bastante efetividade, está com bastante ação, e eu parabenizo já o Fernando por causa disso. Mais dois detalhes. O Fernando ele é formado em Engenharia Civil e Ciências Contábeis pela USP, pós-graduado em Administração pela FGV de São Paulo. E para quem conhece ele, como eu, posso ainda afirmar que é um exímio jogador de basquetebol e de voleibol, viu, pessoal? Queria agradecer, Fernando, a sua presença em nome da FENALEGES. É muito importante a gente trazer esse debate que interessa realmente a todas as câmaras municipais do Brasil. Fica à vontade, Fernando. Boa tarde a todos. Todos que nos estão assistindo, ou agora ou no momento futuro. Queria cumprimentar o meu colega Eduardo Carrion, agradecer pelo convite da FENALEGES. É sempre um prazer falar nesse canal, já tendo oportunidade nessa e em outras sessões. Fico muito feliz de estar aqui participando mais uma vez e para falar de um tema importante, que é a nova lei de licitações. Agradecer as palavras do Carrion, a gentileza dele, né? A gente joga bem bolinha de gude e peão, né? O basquete e o vôlei vocês retirem de lado, mas é muito importante falar dessa nova lei, por isso aceitei de pronto o convite e vamos fazer vai ser uma palestra assim extremamente sumária, né? Porque para a gente falar dessa nova lei de licitações aqui, a gente pode falar o ano inteiro, né? Se vocês veem aí pela quantidade de eventos que ela suscitou. Mas vamos lá, vamos tentar pontuar as situações bem importantes que ela traz aí para o serviço público brasileiro. É isso aí, Fernando. Valeu mesmo. Vou começar, então, a primeira pergunta, certo? Em que contexto surgiu a ideia de se ter uma nova lei de licitações e desde quando ela está em vigência, Fernando? Olha, Carrion, a nova lei de licitações ela já vem sendo pensada há muitos anos. Antes dela ser promulgada, ela vem sendo pensada há muitos anos porque nós tínhamos a Lei 8666 de 93, ou seja, ela já estava fazendo, agora ia completar 28 anos. E ao longo desses 28 anos, a inovação administrativa, tanto privada quanto pública, é enorme. E uma lei com tantos anos, ela acaba não abrangendo as necessidades da sociedade e as necessidades da administração pública. Ela acaba não sendo mais um fator de apoio ou de legislação. Ela precisa toda hora ser renovada. E como é uma lei nacional que abrange a todas as entidades públicas, com exceção da administração das empresas públicas e das empresas de economia mista, né? E com um impacto enorme, ela acabou, a Lei 8666, ela acabou suscitando outras leis ao longo desse caminho de 28 anos. Então, a Lei do Pregão, de 2002, depois o regime diferenciado de contratação em 2011, né? Também vinha a Lei das Estatais em 2016,
E o que acontece? Nesse caminho legislativo, né, para as licitações e contratos administrativos, virou meio que uma coxa de retalhos, né? E aí você ficava na necessidade de você pegar tudo isso e tentar pegar normatizar numa lei única, que foi o que o governo estava tentando fazer há muitos anos. E, particularmente, essa nova lei de licitações, ela abrangeu muito da jurisprudência dos tribunais de contas, notadamente do Tribunal de Contas da União. Pegou-se as melhores práticas, as jurisprudências vigentes, o que já tinha sido muito discutido nos tribunais e virado jurisprudência, e se consolidou isso. Eu acho que o Tribunal de Contas da União, estando muito perto do Congresso Nacional, né, lá em Brasília, ele influenciou bastante, né, nessa prerrogativa da nova lei de licitações, né? E ela foi, assim, é uma coisa interessante, né? Ela foi promulgada em 1º de abril, né? Então, teve colegas que estavam acompanhando, assim, a par e passo, né? Esperando a promulgação dela, já era uma expectativa muito grande, as pessoas já se preparando, tal, isso, aquilo. E aí teve muita gente que não acreditou no primeiro momento. Não, saiu a nova lei e tal, né? Aí muita gente achou que era brincadeira, né? Mas não era brincadeira e não vai ser. Ó. Eu acho que ela vai acabar sendo brincadeira ao longo de todo o tempo, né? Mas ela tem essa situação aí que ela foi promulgada em 1º de abril. Né? Então, a partir de 1º de abril de 2021, você pode, nas contratações e nas licitações públicas, você pode usar durante 2 anos, a partir da promulgação dela, ou ela, né, a nova lei, a 14.133, né, ou então as leis antigas. O administrador público ele vai ter que, nesses 2 anos, né, outros, até 31 de março de 2023, ele vai ter que escolher se ele vai fazer a licitação dele com base na 8666, ou com o pregão eletrônico, no RDC, ou se ele vai fazer com base na 14.133, que é nova lei de licitações e contratos. Com um detalhe, né, muito importante, que sempre é colocado. Se você escolher fazer a sua licitação pela 8666, e esse contrato for vigente num prazo maior do que 2023, né, de 31 de março de 2023, o que vai valer para a sua execução legislativamente vai ser a 8666, mesmo que tenha passado 31 de março de 2023, porque você fez a licitação e a contratação regido pela 8666. Né? Isso é importante se dizer, né? Agora, se você já usar a nova lei de licitações, você já não tem nem essa discussão, já tudo é vigente a partir do regramento da nova lei de licitações. É isso. Legal, Fernando. Obrigado pelo esse contexto histórico, é muito importante. E esse período de transição também bem interessante para os órgãos irem se acostumando, né? Isso, exatamente. Segunda pergunta, Fernandão. Quais as principais mudanças dessa lei em relação às antigas leis, né? Você falou que tinham várias leis que regiam e a ideia era transformar numa lei só. Ela tem algumas... Ela é muito abrangente, né? Então, ela tem algumas mudanças, mas a maior parte dela é concatenação das leis anteriores. Mas o que a gente pode falar de mudanças? Tem vários pontos, né? Eu elenquei aqui algumas para a gente poder falar aqui, né, no programa, né? Então, por exemplo, uma das questões que ela traz nova é um regime de execução, não, é uma modalidade de licitação que se chama diálogo competitivo. Né? Isso era uma necessidade que, principalmente os entes maiores, né, os estados ou o governo federal tinha, quando você tinha um desafio mais inovador, ou seja, uma contratação de tecnologia com solução inovadora,
ou uma contratação de uma grande obra em que você tenha, por exemplo, uma técnica mais difícil, mais elaborada, mais complexa. Então, vou dar um exemplo. Há um tempo atrás parou-se discutir em fazer um túnel entre Santos e Guarujá no fundo do canal, né? Aí o pessoal chegava e falava assim, os mais céticos, né, e contratavam, mas para que nós vamos fazer um túnel entre Santos e Guarujá pelo fundo do canal? Por que não faz uma ponte por cima, né? Mas quando você tem uma solução desse tipo, em que se propõe, se acha vantagem fazer uma solução mais inovadora, tanto, eu acho que os dois melhores exemplos são em contratações de tecnologia ou em contratações de engenharia, né? Às vezes, você pode optar agora por uma modalidade nova, né? Que é o diálogo competitivo. Ninguém sabe direito, tudo que é novo vai suscitar estudo, jurisprudência, porque enquanto vai acontecendo o processo licitatório ou a execução do contrato depois de assinado, isso vai trazer situações novas em que você vai chegar e ter que estudar e os conselheiros dos tribunais de contas vão ter que julgar e começar a dar os parâmetros de jurisprudência. Mas, basicamente, você vai trazer algumas empresas que dominam aquela técnica e você vai fazer apartado com elas um diálogo em que você vai pedir a elas o que você tem em mente, a solução que você tem em mente, e vai ouvir delas a solução que elas propõem. E você vai fazer isso você vai pegar algumas empresas e vai fazer isso de forma sigilosa. Então, eu vou conversar com uma, vou conversar com outra, vou escolher algumas do mercado, né, nacional. E aí já vem o primeiro problema. Como que você vai trazer o sigilo entre elas? Você entendeu? Porque não pode vazar por conta até de um conluio ou então de um vazamento por um funcionário que, né? Então, todas essas situações são interessantes para ver como que isso vai se dar na prática, né? Uma outra situação interessante que você tem assim, você tem critérios de julgamento, alguns a mais, né? Então, você tem um critério de julgamento que é o retorno econômico, né? É o artigo 33, inciso 6º, né? Então, você vai contratar pelo maior retorno econômico que aquela contratada vai te dar. Então, você vai ter ali um processo administrativo ou até um processo junto com investimento e você tem ali uma base de custo de tudo aquilo ali. Então, isso para mim, hoje, eu orço e isso daqui me custa valor X, valor qualquer. E aí você vai dar como critério de julgamento para aquela licitação a empresa que vai te dar maior retorno econômico no sentido de reduzir o valor do que você gasta hoje, né? E aí essa empresa vai ficar comprometida a reduzir aquele valor X, porque ela ganhou a licitação e falou, olha, em cima do seu processo administrativo ou do seu investimento mais o processo administrativo, eu vou reduzir ele em 20%, e você ganhou a licitação. Então, ela vai ser remunerada se ela realmente conseguir atingir pelo percentual que ela ganhou. Se ela não conseguir reduzir naquele percentual, a remuneração dela vai ser inferior, você vai descontar o que ela não conseguiu, ou mesmo se ela não reduziu nada, ela vai ser penalizada e vai acabar, entre aspas, né, tendo que fazer um acordo de reequilíbrio do contrato ou coisa desse tipo, né? Essa é uma outra inovação. São muitas, tá, Carrião? Vou citar algumas, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Aí uma outra que eu anotei aqui que é interessante, ainda dentro do critério de julgamento, você tem uma aqui que é melhor conteúdo artístico. Então, você sabe, tem aquelas contratações em que você contrata artistas. Você pode contratar de diversas formas. A Secretaria da Cultura, o Teatro Municipal faz isso muito, né? Só que aí suscita algumas situações. Como que você vai avaliar o melhor conteúdo artístico? Mesmo que você dê alguns parâmetros, Carlinhos. Então, eu quero contratar uma banda de rock, né?
Mesmo, como que você vai avaliar, né, que aquela banda de rock, mesmo que você coloque vários parâmetros, tem que ser rock progressivo, ou tem que ser ou tem que ser técnico, ou técnico, né, ou tem que ser clássico, sei lá. Ou então eu vou contratar uma escola de samba. É complicado, entendeu? Então, vem algumas situações em que você fala assim, como que o cara vai colocar isso num documento em que não fuja da subjetividade no critério de julgamento? Essa é uma inovação também que vai dar um pouco de dor de cabeça. Aí aqui nós temos o diálogo competitivo. Acabou, é interessante, né? A maioria das pessoas reputam como uma mudança positiva, e eu também concordo. Acabou duas modalidades de licitação nessa nova lei. Acabou o convite e a tomada de preço. Tá? Elas direcionavam muito quem participaria da licitação pelos valores, né? Os valores envolvidos. Você tinha a faixa de valores, então você tinha já um pré-cadastro e você tinha a liberdade, a discricionalidade de, no convite, convidar quem você quisesse, se tivesse dentro daquelas empresas cadastradas, né? Então, isso aí, mesmo não podendo permitir que sempre fossem as mesmas, cria um certo vício e tal. Então, acabou essas duas modalidades de licitação e a maioria das pessoas, inclusive eu, reputam isso como positivo. Tá? Vamos lá, uma outra aqui que eu anotei para falar com vocês. Dentro dos regimes de execução, né, ainda é um pouco mais dentro da minha parte de engenharia, né, que eu sou mais especialista, né, existe um regime novo, que é fornecimento e prestação de serviço associado. É um fornecimento com a prestação de serviço associado. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor, você vai contratar fornecimento de ar-condicionado. Então, o cara vai fornecer os equipamentos e vai fornecer e prestar o serviço. Você não vai fazer duas contratações, um para fornecimento dos equipamentos e outro para prestação de serviço. Você consegue fazer isso num regime de execução só. Interessante. Em TI é a mesma situação. Você tem muitas vezes uma situação que você vai contratar hardware e às vezes você vai contratar software. Né? Hardware quer dizer, a parte física, né? vai comprar computador, máquina para rodar, processador, tal, né? Ou laptop, que seja, né? Ou seja, o equipamento físico, e às vezes você contrata o software, que são os programas de computação. Né? E aí, no caso, você também pode fazer uma contratação com fornecimento e prestação de serviço. Você contrata o hardware, o software e a manutenção, né? Do que você vai precisar em cima tanto dos bugs que podem ocorrer quando roda ou as interações com outros sistemas. É interessante, um regime de execução diferente, né? Novo. Você tem uma outra situação que não é bem uma novidade, mas é um vai e vem, em que, por exemplo, na 8666, o orçamento ele era público, o orçamento que você fazia para fazer a sua licitação. Então, você chegava e fazia um orçamento e falava, olha, segundo o orçamento público, isso daqui o preço mínimo disso daqui é X, é Y, é Z, sei lá, é 100, é 200, é 300. Aí depois, com o RDC, você teve algumas modalidades, alguns regimes de execução em que você previa que o orçamento era sigiloso. Tá? Existem muitos estudos, principalmente de economistas, que é melhor dentro do certame para você conseguir a melhor lance, a melhor contratação, ser melhor um orçamento sigiloso, um orçamento público e tal. E agora essa nova lei, ela voltou a ser o orçamento sigiloso, ele é definido como uma exceção para alguns regimes de execução, que nem a contratação integrada, que segue mais ou menos o RDC. As outras contratações, o orçamento é público, então você usa só em determinadas situações o orçamento sigiloso. A novidade é essa reclassificação aí para tentar deixar claro quando ele é sigiloso, quando é público. Você tem agora situações mais ligadas à gestão, à governança. Então, você tem no artigo 156, você tem
a figura do programa de integridade tem muito a ver isso com compliance, muito a ver isso com a necessidade da Lava Jato, né? A partir da Lava Jato, com todas aquelas apurações em cima das grandes empresas, né? Foi se pedido muito um programa de conformidade, compliance, ética, integridade. Então, você tem introduzido na lei situações em que você pede, se for, por exemplo, uma contratação de grande vulto, a empresa, a partir do contrato, né, da assinatura do contrato, ela tem 6 meses para apresentar um programa de integridade. Eu acho que isso daí deveria ser já dentro da licitação. Mas a empresa vai ter que mostrar, olha, eu tenho um programa aqui em que eu me preservo de corrupção, procuro me preservar, eu tenho boas práticas, né, para me preservar tentar me preservar de situações em que a corrupção possa acontecer, né? O programa de integridade também, no artigo 60, no artigo 60 ele serve lá, ele é o 4º item, como desempate, então, quando os valores são os mesmos. Então, a empresa que tem programa de integridade, ela pode ganhar num critério de desempate. Só que antes disso daí, vem... se a empresa, por exemplo, tem aqui, deixa eu ver o artigo 2º, que eu anotei aqui para falar para vocês, no artigo 2º, você tem avaliação de desempenho contratual. Então, o desempate, se ela teve antigamente um desempenho bom nas contratações, ela vai ganhar no desempate. E na segunda, olha que interessante, tem várias situações de governança, tá, novas, né? O terceiro critério de desempate é se existe uma equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Olha que interessante. Então, se essa empresa ela demonstra que ela faz uma equidade nas condições de trabalho entre homens e mulheres, ela pode ganhar num critério de desempate, né? Tudo isso é mais difícil. Para terminar essa parte de novidades, que são muitas, né? Eu vou citar mais 3 coisas. Uma, você tem muito da questão 4 coisas. A nova lei, ela pede muito planejamento dos gestores públicos em várias situações para planejar as compras, para planejar as licitações. Então, vários instrumentos de planejamento, né? E um deles, por exemplo, gestão de risco, né? Já num estudo preliminar do que você quer, você planejar a contratação, planejar, gerir os riscos, tá? Então, são 2 conceitos aí meio separados, a gestão estão concatenados, esse planejamento dos contratos, né? E também o controle preventivo, ou seja, ela tenta fazer um controle não a posteriori, mas tentar fazer uma gestão ao longo do tempo de execução do contrato, tanto a empresa quanto os tribunais de contas, em que é pedido aos tribunais de contas também um controle preventivo sobre as contratações que estão sendo auditadas, né, pelos tribunais de contas, exatamente para poder evitar dano ao erário, para poder reduzir a corrupção, evitar dano ao erário, evitar desperdício de dinheiro público. Então, ela procura direcionar diversas formas essa fase interna, que a administração pública seja mais eficiente, Carrião, né? Que tenha mais efetividade e eficiência e até eficácia, economicidade, né? São todos princípios em cima do gasto do dinheiro público, né? Eu acho que para resumir assim um pouco, ela tem muitas situações, né? E a última, só para citar, porque senão eu vou longe, né? Ela pegou no artigo 178, ela chegou e colocou dentro do Código Penal brasileiro, né, artigos, né, um capítulo só para
crimes em cima de licitações e contratos administrativos. Ele coloca assim, dos crimes em licitações e contratos administrativos. Foi colocado dentro do Código Penal brasileiro, tipificado crimes em cima de licitações e contratos administrativos. É uma inovação, não é uma inovação, mas mais uma evolução, né, em cima da administração pública, para tentar evitar desvios de conduta. Vamos lá, Carrião. Fernando, muito interessante, cara. Eu fiquei realmente. Você trouxe bastante novidade. É o que você falou, a busca da eficiência, da efetividade, da modernização do serviço público. Realmente muito bom, cara. Valeu mesmo. Vamos para uma terceira pergunta. Se essa lei, essa nova lei, ela vai valer para todos os órgãos da federação? Sim, ela é abrangente, extremamente abrangente. Ela vale para todas as entidades. Ela vale para os 3 poderes, né? Ela vale para o executivo, para o legislativo, para o judiciário. Ela vale para todos os entes federativos. Ela vale para o ente federal, os entes estaduais, os entes municipais. Ela vale para as autarquias. Ela vale para as fundações. Ela só não tem aplicabilidade direta nas empresas públicas e nas empresas de economia mista. Então, por exemplo, aí você tem que se valer numa auditoria, né, de controle externo, quando você está fazendo uma auditoria, por exemplo, na Petrobras, está fazendo uma auditoria na Sabesp, está fazendo uma auditoria numa empresa municipal, né, que nem a Coab, né? Aí você tem que se valer da 13.303, a lei das estatais, tá? Em relação ao resto, não é uma boa palavra resto, mas em relação a todos os outros entes, ou seja, né, com exceção das empresas estatais de economia mista, é a Lei 14.133 que rege as licitações e os contratos administrativos. Então, para a administração pública e para os tribunais de contas, onde nós somos colegas, ela é fundamental. Então, ela vai ser objeto de estudo e de aprimoramento dos tribunais e dos auditores por muitos e muitos anos, dos auditores e dos gestores, né? Você vai ter que pegar todas as situações ali e regulamentar. Há um detalhe, Carrion, né, que eu acho que vale muito a pena. Dentro da nova lei de licitações, você tem muita coisa ainda que o legislativo vai ter que trabalhar, Carlos. Porque ela tem, dentro do seu texto, 45 inserções em que diz que regulamento próprio vai ser editado. Ou seja, são detalhamentos dos artigos, incisos, parágrafos da nova lei, que você vai ter que fazer regulamento próprio para situações específicas. Então, tem muita coisa ainda que você vai ter que detalhar, e que hoje é o que a gente discute muito nos fóruns, né? Por quê? Porque ninguém sabe como vai ser ainda esse detalhamento, e ele é necessário. Então, quando você tem uma situação dessa, cara, o que acontece é que se o governo federal não edita um regulamento federal que valha para todos os entes, os entes estaduais e municipais acabam se antecipando, porque ele quer fazer o uso da lei. Então, por exemplo, no nosso caso, a Prefeitura de São Paulo, não sei em que situação, mas ela comunicou já rapidamente que queria usar a nova lei de licitações. Ela falou, olha, eu vou optar pela nova lei de licitações, já de pronto. Eu acho que ela sentiu alguns processos administrativos de contratação que ela teria vantagem, né? Ela falou, eu quero usar rapidamente a nova lei. Só que a gente vai questionar quando a gente for pegar um edital, um termo de referência, vai pegar, não, mas veja bem, como que você vai fazer isso daqui? Não tem isonomia, ou isso daqui não tem definição correta, isso daqui não, a gente não consegue fazer
um julgamento próprio, tudo que a gente chegar e falar para ela, olha, isso aqui não está bem definido, isso aqui tem que ser detalhado, ela vai acabar caindo em uma situação que ela vai, de repente, se não tiver uma regulamentação estadual ou federal, ela vai regulamentar. Que ela quer usar o diálogo competitivo, por exemplo, né? Vou de novo no exemplo do túnel. Existe um projeto, que eu não sei em que pé que está agora, que ele ligava a Água Espraiada à rodovia dos imigrantes, ele ligava por um enorme túnel. Isso é exemplo do tempo do Kassab, né? Então, isso daí começou no Kassab e depois essa licitação parou, né? Agora, você vai fazer um túnel desse daí, ele pode ter inovações tecnológicas, pode ser que não. O Brasil também tem um conhecimento muito grande já em túneis, né? Mas pode ser que se adote uma tecnologia diferente, nova, mais barata, né? E aí você vai, de repente, querer optar pelo diálogo competitivo. Se você precisar de uma regulamentação específica para detalhar alguma situação posta na nova lei de licitações, a Prefeitura de São Paulo vai se antecipar. Isso daí, de certa forma, é ruim para quem está fazendo o controle externo. Porque primeiro você estuda uma lei municipal, que depois vai ser abarcada por uma lei federal, e aí você vai ter que estudar duas vezes. Se vier a lei federal primeiro, você estuda uma lei que já vai abarcar todo mundo. Se sair uma lei municipal e depois uma lei federal, aí você vai ter que chegar e falar, olha, a lei federal, nessa situação, ela vai ter que ser seguida em contraponto à lei municipal. Então, gera algumas situações jurídicas, algumas instabilidades jurídicas, que acaba dando trabalho contra o externo. Mas isso é uma coisa legal para se ressaltar. A necessidade ainda de muito processo legislativo em cima dessa nova lei. Beleza? Caramba, Fernando, é bastante coisa ainda. Eu espero que o pessoal aproveite esses próximos 2 anos para, de repente, regulamentar tudo isso, né? É uma esperança, mas vamos lá. Aí vem um ponto muito afeto a nós, né, Carrion? Viu, Carrion? Um ponto muito afeto a nós, né? E nós como servidores públicos, né? A gente chega nesse ponto aí que você acabou de tocar, olha, nesses 2 anos vai ter que ter muito trabalho, aí a gente vai lembrar sempre aquela situação de que o servidor público, o serviço público está faltando servidores públicos, né? Mais uma coisa para a gente tocar aqui, que eu e você sabemos bem. Está faltando servidor público e aí, geralmente, uma contratação de consultoria acaba saindo mais caro. Mas aí é um outro programa, é uma outra situação. Verdade, Fernando, você tem razão. Fernando, para a gente finalizar, assim, você já enriqueceu bastante o debate, trouxe bastante informação, mas para você, quais vão ser os principais impactos dessa nova lei assim, para o serviço público? Olha, se ela for bem empregada, Carrion, existem muitos impactos positivos. Então, um gestor público bem intencionado, ele vai ter menos formalismo, ou seja, ele vai fazer um processo licitatório mais rápido, célere, mais barato, e se ele tiver pé na competência, um grupo técnico bom, né? Ele vai ser muito melhor planejado, vai ser, então a contratação vai ser muito mais efetiva, vai dar resultado muito melhor, né? Então ela é célere, ela tem mais planejamento, e ela é mais abrangente, menos formal e muito mais efetiva, né? Aí você tem, por exemplo, no que foi bom ao longo desses 28 anos, você tem uma adoção como um todo. Então, você tem a inversão de bases. Primeiro, você vê qual o licitante que ganhou, para depois fazer ver se ele tem a qualificação jurídica, técnica, econômica. Porque antes você via isso comia muito tempo do processo. O processo ficava muito alongado, porque você ficava vendo a qualificação, N qualificações, né? Administrativa, jurídica, financeira, né? E depois de você ver a qualificação de todo mundo, você partia
para ver quem tinha a melhor proposta. Então, você tinha que analisar a qualificação de todo mundo. Agora, não. Você analisa do vencedor. Se o vencedor não tiver qualificação, você vai para o segundo lugar. Quer dizer, você ganha aí em termos de performance, né? Que sempre foi muito criticado pelo administrador público, a morosidade, né? Você tem outras situações assim que sempre uma lei nova traz. Então, hoje a dispensa era para menos de 8 mil, ou se fosse numa compra regular, sempre era 4 mil. Agora você tem uma dispensa para uma compra comum, né? Você vai comprar, por exemplo, leite ou coisa do tipo, né? Ou você vai comprar sulfite ou papel higiênico, né? Agora, na pandemia, não está precisando comprar mais nada disso, mas tudo bem. Nós estamos partindo para o regime de muito forte do home office, mas você vai fazer as compras regulares, né? Até 50 mil você é dispensado de fazer a licitação. Então, e com previsão dentro da lei de atualização, já você não precisa ficar toda hora revendo, ela já tem uma renovação automática. Para contratações de engenharia, de obras e serviços de engenharia, vai fazer uma pintura no prédio, né? Se for uma creche, por exemplo, essas coisas pequenas, essas entidades pequenas, abaixo de 100 mil você também está dispensado, né? Então, ela traz essas inovações que facilitam muito o dia a dia do gestor público. Você tem que fazer a questão dos impactos, é aquilo que eu falei para você, que a gente espera que a eficiência da administração pública cresça bastante por conta do que eu já disse de planejamento, né? De gestão de contratos, de governança, de planejamento, e até o público está esperando até uma coisa que tem que ser muito bem pensada, que seria o Tribunal de Contas trabalhando mais no preventivo, também, não só o administrador público, né? Você tem algumas situações de inovação em que eu acho que ao longo do tempo ela vai ficar muito bom. Por exemplo, você tem um regime de execução, Carrião, que se chama contratação integrada, em que você contrata tudo de uma obra ou de um serviço de engenharia. Então, você vai lá e contrata a escola. Você fala assim, eu quero uma escola para 500 alunos. Dá mais alguns detalhes, né? Mais assim, poucos. E o cara vai lá e ele tem tudo na mão. Ele faz o projeto, ele faz a escola, ele instala e ele te entrega, a escola está pronta para funcionar. Aí, nessas situações, que inclusive a gente vê alguns riscos, precisa ver se isso vai funcionar bem ou vai funcionar mal, principalmente na questão financeira. Porque se você contratar um pacote fechado, né, pode ser que ele te entregue a sua escola para 500 alunos, a sua creche para 500 alunos, mas pode ser que ele entregue uma creche que você precisava de uma coisa mais simples, não com tanta solução cara, com tanta situação cara, em que você, no dia a dia, de repente, você não usa. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você vai fazer banheiros, né? Um acabamento em metal nobre. O que o aluno precisa é de um bom ensino e de uma torneira que funcione, né? Uma descarga que funcione. Ele não precisa de um banheiro de luxo. Situações bem simples, você entendeu? Mas se você, por exemplo, é gestor público e você sabe o que você quer, né? Você sabe muito bem o que você precisa, né? Vamos supor que você é um diretor de escola que assumiu a Secretaria da Educação. Você sabe muito bem o que uma escola precisa. Será que seria necessário uma contratação integrada, em que você contrata um pacote? Mas isso é um impacto dessa lei, como muitos outros.
entendeu? E aí que vai ser medida, né? Tem impactos positivos e impactos negativos, né? Esse é um impacto que é uma grande interrogação, né? Mais efetividade, menos formalismo, como eu já citei, dentro desse nosso papo rápido, né? Basicamente, dá para a gente citar isso daí. Se explorar muito mais a lei, a gente pode falar muito mais outras coisas, entendeu? Mas ela tem, dentro daquele capítulo final dela, os últimos estágios, você tem muito de governança, né? De melhorar a governança da administração. E aí, para pontuar muito bem, eu volto naquele tema, que não é porque a gente está aqui falando para uma entidade de servidores públicos, né, que ele pode ser caracterizado como enviesado, porque eu falaria aqui como falaria na Fiesp ou em qualquer outra entidade, no Instituto de Engenharia ou qualquer outra entidade que eu estivesse falando. Eu acredito piamente que nós estamos incorrendo em muitos riscos pelo fato de estar fazendo uma descontinuidade no serviço público em termos de recursos humanos. Eu acredito piamente que a gente tem que se voltar de novo à contratação de servidores públicos competentes, capazes, que dê uma certa autonomia ao administrador público. Porque você fazer uma contratação sempre com pouca equipe técnica interna, você fica com muito pouca capacidade de análise, né? E isso daí é meio que premente aonde nós trabalhamos, eu e você, Carrion, na Prefeitura de São Paulo. Isso eu sempre falo aos gestores, quando eu tenho oportunidade, aos secretários, aos vereadores, a quem que seja, que isso tem que ser muito bem analisado, e a nova lei de licitações é uma oportunidade para você rever esse modelo de terceirização. Não que eu não sou contra a terceirização, mas a nova lei de licitações te traz, de novo, uma reflexão. Para você usar tudo que ela traz de inovação, não adianta você contar só com a terceirização, com o setor privado. Você precisa ter também a sua equipe técnica para te dar respaldo. Não adianta você contar só com uma assessoria comissionada. Você tem que contar com servidores concursados para eles terem autonomia de poder dar os seus pareceres técnicos de forma efetiva, de forma muito... Eu sempre uso muito essa palavra efetiva, mas de forma muito clara, independente, situações que a gente vê no dia a dia. E também não adianta... que está, né? Está se dando um papel muito nobre e importante para os tribunais de acompanhar cada vez mais, para e passo, o que a administração pública faz antes, principalmente de assinar o contrato, na fase interna, né? Até esse programa de integridade se fala na lei, no artigo 169, que você pode usar do controle preventivo no artigo 156 do programa de integridade. Você pode se valer de orientações dos órgãos de controle para fazer o seu programa de integridade. Então, tem muitas situações ali, como foi feito em cima do TCU, né, da jurisprudência do TCU, muitas situações em que nos é passado funções nobres, diferentes, que a gente até questiona, às vezes, se não seria uma inversão de papéis, porque nosso controle é controle, né? E gestão é gestão, execução é execução, né? Mas, em cima disso, os tribunais de contas, eles não podem ser o esteio único da primazia, da eficiência da administração pública. Você precisa ter dentro
do executivo, né? Entes, servidores públicos extremamente capazes, treinados, competentes, comprometidos, como a gente viu no passado. É só conversar com os muito mais velhos, né? Nem os mais velhos, os muito mais velhos, a qualidade da escola pública, infelizmente, há 40 anos atrás, muito tempo atrás, a qualidade dos engenheiros, arquitetos, advogados, economistas, contadores, administradores, estatísticos, que a Prefeitura de São Paulo tinha, que os órgãos públicos tinham, e que hoje ficou reduzido a muito poucas pessoas. Obrigado, Caio, muito obrigado. Vou te falar, Fernando, esse recado que você passa é muito legal, muito interessante, porque você cria uma lei super moderna, né, super atual, mas o principal fator de fazer essa lei realmente pegar, como se diz, ou ela funcionar, é o servidor público, né? De preferência, o concursado, aquele que estudou, que é comprometido. Não adianta você fazer uma lei tão moderna se você não tem um servidor público capaz de tocar essa lei, né? Esse é o ponto, né? Exatamente. Isso vale para tudo na vida, né? Tudo. Não adianta você ter a melhor solução de software do mundo se você não tem o suporte para dar ela. Então, você vai vender para o cara, olha, você vai lá, o vendedor vai lá, se você comprar o meu software, cara, você vai saber a hora que o Carrion vai fazer tudo que ele faz no dia. Se não tiver ninguém para analisar os dados que captaram do Carrion, né, não vai acontecer nada. Você compra uma Ferrari, se você não souber dirigir a Ferrari, não vai acontecer nada. Você faz uma lei de licitações com um potencial extremamente grande de inovação, né, de gestão, de governança. Ué, se você tem a lei lá, mas você não tem quem aplique a lei, mas aí eu contrato uma consultoria. Não, peraí, esse consultor, hoje ele está prestando serviço para você, amanhã ele vai estar prestando serviço em outra entidade. E aí você não tem conhecimento do consultor, né? A gente que vive o Tribunal de Contas, você sabe muito bem, existe umas situações nos tribunais em que você é um ótimo exemplo e eu estou sendo também. Muitos e muitos anos dentro da função. Ou seja, o nosso cabedal, o nosso conhecimento, o nosso aprimoramento ao longo da função, ele é fundamental, como eram dos técnicos antigos da prefeitura. O cara conhecia lá todos os meandros. Ele conhecia onde passava a tubulação de esgoto, que o consultor ou o estagiário não conhece. Eu vou te dar um exemplo, Carrion, que é exatamente em cima dessa linha que a gente está falando. Quando eu trabalhava na Sabesp, a gente não via como a Prefeitura de São Paulo, de forma simples, poder ter uma outra empresa prestadora de serviço de água, esgoto e saneamento na cidade de São Paulo. Porque, assim, se você vai contratar uma outra empresa, você pode contratar a melhor empresa, por exemplo, da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, de qualquer lugar. Só que ela não tem o histórico que a Sabesp tem, ela não tem os arquivos que a Sabesp tem, ela não tem o conhecimento. Então, você vai ter que contratar essa outra empresa e vai ter que pagar muito dinheiro à Sabesp para ela repassar todo o conhecimento que ela tem do sistema de água e esgoto da cidade de São Paulo para essa outra empresa. E é o que está acontecendo. Você contrata a consultoria, e essa consultoria, até ela chegar no nível dos técnicos da prefeitura e no nível dos técnicos dos auditores, ela demora. Mas eu contrato ela há muitos anos. Mesmo assim, ela demora, ela não consegue te dar um retorno. Se chegar, porque ela tem... porque você vai ter que contratar ela por muitos e muitos anos.
né? E se você contrata uma empresa por muitos e muitos anos, você incorre no risco de você estar com uma contratação viciada, porque você, por exemplo, que é um craque do São Paulo Futebol Clube, né, que todo mundo sabe, no primeiro contrato você pedia 500. Daí, como você fez muito gol, no segundo contrato você pediu 5 mil. E no terceiro contrato você falou assim, olha, um clube melhor, o Palmeiras, está querendo me levar. Então, eu estou pedindo 55 milhões, porque o Palmeiras é um clube melhor, então eu quero jogar no Palmeiras. Né? Brincadeiras à parte, né? Todo mundo já entendeu. É isso aí. Então, eu não sei, esse modelo que a gente está vivendo, né? Ele realmente, o cerne da questão, Caião, é você atualizar as suas ferramentas para você ganhar o que a nova lei pode te dar. Se você não analisar tanto a parte de recursos humanos quanto a parte de equipamentos, ferramentas, softwares, você vai continuar, você só vai mudar de lei, né? Mas você não vai ter eficiência nenhuma. Isso daí é muito claro, por exemplo, quando você pega um ente público, uma prefeitura com menos capacidade. Mas não é a realidade que eu e você vivenciamos, porque nós trabalhamos para a maior prefeitura do país e nós temos a obrigação de fazer com que o erário da Prefeitura Municipal de São Paulo seja cada vez melhor utilizado. Fernando, eu queria te agradecer bastante, sabe? Foi bem legal essa entrevista. Em nome da FENALEGES mesmo, mais uma vez você ajudando a esclarecer um assunto tão importante. E queria me despedir do pessoal que está assistindo, deixando esse recado aí, Fernando. O principal ativo do serviço público é o servidor público, né? Por mais que a gente evolua, que traga leis, o servidor público sempre vai ser a principal arma de combate à desigualdade e à pobreza desse país. É isso aí, cara. Obrigadão, hein? Eu agradeço de novo, Caião, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço novamente pelo convite. É sempre um prazer poder tentar melhorar o país, expor as nossas ideias. Então, é sempre importante ter canais de comunicação que nem o que você permitiu hoje para nós discutirmos aí. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo que nos assiste, né? E até. Obrigado.